Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Bom, estou gravando esse podcast após a apuração da votação de segundo turno para presidente. E aí, estão felizes? Tudo de acordo com o planejado? Foi escolhido pelo povo o candidato que vocês estavam querendo? E aí? Bora, né? Se é aquele negócio da democracia, né? Se a maioria escolheu, então que seja. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então quem escolheu aí, que espero que seja feito um governo de acordo com o que você esperava, tá? Você que escolheu aí e a decisão foi tomada baseado no que você escolheu e acabou sendo eleito o seu candidato. Então espero sim que as coisas possam acontecer de acordo com o que você planejou, né? Então aí fica a pergunta, né? Isso aí você pode comentar no YouTube, não tem problema, tá bom? E aí, tá feliz com o candidato que foi escolhido pelo povo? Fica a pergunta. Mas tá bom, tá bom. Eu tava vendo um vídeo da Vera. Vera, se você estiver me ouvindo aí, um abração, obrigado por sempre comentar no YouTube, você comenta bastante, junto com muita gente também, que legal, né? E eu tava vendo um vídeo que você falou a respeito de que é necessário ser membro da igreja e tal. Esse negócio da igreja forçar a barra quanto a isso, a gente acaba acostumando depois de passar um determinado tempo lá. Ela coloca tanto isso na sua cabeça de que você deve alertar ou saber, pelo menos, que só existe salvação para qualquer pessoa na Terra sendo membro da igreja. E mesmo se não for nessa vida, vai ter um batismo vicário, mas ela tem que ser batizada na igreja Mormon, senão não tem salvação. Precisa ser Mormon para ganhar o reino do céu? Só tem que ser Mormon, mas nenhum outro meio. Esta é a exclusividade da corporação Mormon. E eles colocam isso como uma cultura que você adquire para si lá e você começa a sair pregando e se alguém perguntar, você vai concordar. Porque às vezes você tá com tanto cabresto ali que é assim, a viseira. Mas tem que ser membro dessa igreja? Sim, só dessa igreja. Quantas vezes eu falei isso, soldadinho, né? Mas não tem uma outra igreja. Não, é só essa. Se não for através dessa, não existe. Mas as pessoas que já morreram, não, tem bastante vicário para isso. Mas tem que ser membro da igreja Mormon, senão não vai morar com Deus, não vai ter o reino celestial e tralalá e trilili. E às vezes a gente fala da prepotência, né? A prepotência ela é muito grande dentro da corporação Mormon. A prepotência, a gente se torna assim. A gente quer estar acima de qualquer outra pessoa a nível de espiritual e em muitos outros aspectos enquanto a gente é da corporação Mormon. Porque ali você te coloca num patamar de você já está dentro do povo escolhido. Que sorte que você está na corporação Mormon, que sorte que você está passando pelas ordenanças do templo, que todo mundo que está fora não está passando, é exclusividade sua e que todo mundo possa estar lá e só quem chegar no patamar igual você mesmo da igreja que vai conseguir salvação. Até se um membro da igreja estiver me ouvindo agora e ouvir eu falar tudo isso, você sabe que é prepotência. Mas tá na escritura que tem que ser membro da igreja. Para com isso. Comigo tem coisa que não cola mais. Mas não, comigo não. Pode falar aí, comentar, chamar algum amigo. Mas não tá lá na escritura. Pode colocar isso para quem você quiser. Comigo não cola. A prepotência, a arrogância da corporação que eu já tive, eu sei o quanto é prejudicial para outras pessoas. E a gente não vê isso. A gente machuca as pessoas quando a gente fala isso. Às vezes é uma pessoa que não é membro da igreja, a gente está lá comentando sobre a igreja. Não, mas essa igreja é verdadeira. Para ser salvo tem que ser membro dessa igreja. Às vezes a pessoa é de outra, não tem preferência por igreja e tal. E você falando isso, que é arrogância. Parece ser uma coisa bem, sei lá, arrogante. Acho que é a palavra certa, soberba, né? Mas que negócio é esse, né? De um lugar falando só aqui. Se não for aqui, não vai ser em nenhum outro lugar. Hoje, olhando de fora, dá a impressão que Cristo não falaria isso.
Cristo falaria algo semelhante a: se você concorda com ser bom, em ser bom para os seus semelhantes, ser uma pessoa boa, pô, beleza, você já está comigo. Parece que ele não falaria todos esses ritos e regrinhas que tem que ser da corporação Mórmon, passar pelo templinho com a recomendaçãozinha no bolsinho, ler as escriturinhas, livro de Morminho. Não, parece que não, sabe? Parece que Cristo não falaria dessa forma. E a gente só vê isso depois que a gente dá uns passos para fora daquele lugar. E é isso. As pessoas insistem em me fazer um raio de uma mesma pergunta a maioria das vezes quando falam comigo depois do Projeto Mormon Uma Ova e tal. Mas então qual é a igreja verdadeira se a igreja Mormon não é a verdadeira? Mas quem diz que raio precisa ter uma igreja verdadeira? Quer dizer que se não tiver a corporação Mormon não for a verdadeira, a igreja Mormon tem que ser outra? Mas calma aí. E o interior, a pessoa com sua própria espiritualidade? Isso é verdadeiro. Verdadeiros são as pessoas que, por exemplo, querem ser boas e ajudar seus semelhantes, não porque estão numa placa de igreja ou tem um manual amarelo. Não, como é que era a cor desses manuais da igreja? É vermelho e azul. Tem manual vermelho e azul dando instruções, não precisa disso. Isso é ser verdadeiro. Essa é podemos chamar aqui de igreja? Não, né? Mas isso é o verdadeiro. O que é verdadeiro é a pessoa interna e o que ela sente e o que ela quer ser e como ela exala para o mundo a sua vida. Entende? Isso é verdadeiro. Aquele negócio, a igreja é verdadeira, as pessoas não, é um escambau. Nunca vi uma ladainha tão grande. Nossa, a gente só vê isso depois. Concordava com isso quando estava lá, mas isso é um absurdo falar isso. Mas a gente tem que pensar a respeito dessas coisas, tá? Sei lá, se você é membro da igreja e está me ouvindo aqui, poxa, eu sei que você entende. E eu me coloco no seu lugar como se fosse membro e estivesse me ouvindo. E ia pensar assim, caramba, o que esse cara tá falando aí? Mas tem sentido, mas eu não posso abraçar para mim esse pensamento. Eu entendo que às vezes você pensa assim, você até se identifica, parece que é assim mesmo. Mas não, eu tô na igreja, não posso pensar assim. Beleza, mas um dia talvez acenda a luz. Mas você sabe disso. Eu lembro, em toda a minha história na igreja, eu não lembro de ninguém falar para mim, você é arrogante. Mas eu sei que eu fui. É que ninguém me falou. É que hoje, relembrando determinadas situações e passagens, eu sei que eu fui. Muitas vezes. Cada vez que eu falava assim, eu sei que essa igreja é verdadeira, tal, não é. Para que isso? Verdadeiras são as pessoas. Sabe aquela pessoa que acorda às 5 da manhã para limpar a capela? Ou vai trabalhar e depois volta cansado e vai limpar a capela? Essa pessoa é verdadeira. Mas o raio da corporação que aprende em ritos, regras, acerto anual do dízimo, recomendaçãozinha, Lúcifer olhando com o olhão dele, vai estar no meu poder. Isso não é verdadeiro. Verdadeiras são as pessoas. Quando eu contei aqui que eu conheço uma pessoa que todo domingo à tarde ele vai tocar teclado para uns velhinhos no asilo, porque ele se sente bem. Tem nada a ver com a igreja, ele faz porque ele quer. Isso é verdadeiro. Se essa pessoa fosse uma igreja, eu falei, essa igreja é verdadeira. É que essa pessoa fazendo isso, tocando teclado para os velhinhos, para animá-los, porque ninguém está pedindo, é porque ele quer ajudar, ele quer transmitir coisas boas para alguém, para o próximo. E isso é verdadeiro, não essa corporação. Preciso ser membro da igreja Mormon, senão não vou alcançar a exaltação. Para de ladainha. Eu entendo quem está lá dentro e pensa assim, mas não é. Entende? A soberba atrapalha muitas pessoas dentro da igreja. Às vezes elas poderiam ser até mais legais, mas quantas vezes até quem está dentro da igreja conversando com outro membro da igreja já percebeu isso. Alguém querendo crescer, não, mas eu faço não sei, eu fiz todas as visitas de mestre familiar, não, eu fiz as minhas visitas de professor visitante, entreguei tudo e já estamos adiantando as visitas do mês que vem. E que raio, o que você quer? Provar o que para quem? É complicado. Aí tem a conferência, ela bate no peito, meu presidente, e fica nessa ladainha.
É complicado, é complicado. Eu não quero diminuir o que você está acreditando se você está dentro da igreja e está me ouvindo aqui. Não quero diminuir. Mas você está ouvindo alguém que passou muito tempo dentro da igreja e hoje vê diferente, porque não dá para ver enquanto você está perto. Existe uma estratégia. Quando eu estudei na primeira faculdade de administração, na época, muito tempo atrás, um professor falava assim, ó, você consegue só identificar problemas numa organização se você se afasta um pouquinho. Ele deu exemplo, por exemplo, de uma célula de produção. Eu lembro até hoje que o professor usou esse exemplo. Ele falou, tá vendo um monte de... É uma empresa, várias máquinas e operadores trabalhando nas máquinas ali, cada um na sua sequência, o que tem que fazer, e você quer identificar as falhas ali, só que você tá andando entre as pessoas ali, entre os operadores, e você não tá encontrando as falhas. Aí ele falou assim, você como gestor, vá um pouquinho longe. Se bobear, você sobe em um mezanino, alguma coisa lá em cima e olha lá para baixo. Todo mundo trabalhando com a visão ampla de todo mundo. Ali, com esta visão, estando um pouco mais longe, você consegue identificar mais as coisas certas e as coisas erradas que possam estar acontecendo. Porque você está tendo uma visão agora de um todo. Não quando você está lá perto, bitolado, olhando um para o outro. Peraí, mas cadê? E isso eu aplico muito depois que eu saí da corporação, várias coisas. Ao se afastar um pouco da igreja, olhando mais ela de longe, eu vejo um monte de falhas que eu cometia e as coisas que ela fazia as pessoas fazerem. E a cultura que ela coloca ali, por exemplo, da arrogância e a falta de empatia. Nem todo mundo na igreja é assim, tem pessoas muito boas. Mas tem pessoas que abraçam tanto essa causa da arrogância a ponto de falar isso. Só se for membro da minha igreja que você vai conseguir a exaltação. Como é que pode alguém falar uma frase dessa? Que empatia, vai, os reis da empatia, os mormons, os reis campeões, medalhas de ouro para todo mundo da igreja, porque tem a empatia infalível. Chegar para alguém e falar assim, ó, só se for membro da minha igreja que vai conseguir a exaltação, sabe? Membro dessa igreja. E aí? E aí? Empatia vai até onde aí? Parou ali, quando você começou a falar, não existe mais empatia, falar isso aí. Tá vendo como é que é as coisas? Nós temos que falar mais sobre isso. Então tá bom, eu acho que fica aí o pensamento, tá? E mais uma vez, né, acabou as eleições aí do segundo turno. E volto a fazer a pergunta que se você quiser... tá ouvindo no Spotify e quer comentar, vá até o YouTube, tá? E se você já tá ouvindo no YouTube, se quiser comentar, vamos falar um pouquinho, tá? Sem briga de política, mas fala. E aí, tá feliz com o candidato que a maioria do nosso povo escolheu? Fica aí a pergunta genérica. Vou adorar ver, né? Ler o que vocês vão responder, tá certo? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.